Como corrupção funciona? Basicamente, a corrupção ocorre em vários lugares, mas sempre está ligada a uma coisa muito importante, chamada incentivo perverso. O incentivo perverso é basicamente quando as pessoas têm um incentivo a um comportamento desonesto, ou de alguma forma prejudicial a outros, porque esse é o tipo de comportamento que beneficia elas, apesar de não beneficiar outras pessoas, até mesmo prejudicando elas. Isso acaba sendo um estímulo natural a um comportamento. E é importante reconhecer que nem todo tipo de relacionamento tem esse tipo de estímulo. Então, por exemplo, quando você vai na padaria, o dono da padaria tem um estímulo de tentar vender para você o melhor pão possível pelo um preço razoável e não fazer nada de absurdo com o seu pão, não tacar veneno nele, não porque ele vai com a sua cara, porque ele gosta de você, mas ele tem um interesse no dinheiro que você está pagando para ele e ele se beneficia do que você está ajudando ele e ele se beneficia de ajudar você. Então ele tem um incentivo positivo, ele tem um incentivo natural de te ajudar. Ele precisa te ajudar. Se ele vender um pão ruim, logo logo você não compra mais ali. Se ele vender um pão envenenado, você pode chamar a polícia para ir atrás dele ou pelo menos não comprar mais ali novamente. E o mesmo acontece se ele te cobrar muito caro. Então, tudo isso força ele a se pôr numa situação de competência e de responsabilidade para com o seu produto. Então, ele não está fazendo um produto bom à toa, ele está fazendo um produto bom porque o incentivo dele é positivo. O incentivo dele é ajudar você. O que não acontece tanto, por exemplo, com coisas de ciclo maior de pagamento e entrega do produto ou serviço, como no caso de um. Como é que chama aquele negócio médico? É, um plano de saúde. Um plano de saúde funciona exatamente o contrário. Você paga não estando doente, então o incentivo deles é receber, e eventualmente você precisa daquele plano, você precisa daquela ajuda, e nessa hora o incentivo dele é não oferecer para você o melhor serviço possível. E quanto maior esse ciclo de distância, mais incentivo dele é economizar no serviço que ele te entrega no final e ir ganhando o máximo possível, te prometendo que vai ser uma maravilha. Então ele promete muito de que vai entregar um produto maravilhoso, mas ele não é incentivado a entregar. O cara da padaria, se ele prometer que vai entregar 10 pães para você e ele entregar um só pelo preço que você pagou, ele rapidamente vai perder muito, mas o cara do plano de saúde tem uma mudança nessa situação. O mesmo pode acontecer com uma agência de seguros, o ciclo deles é maior. A recompensa chega, o mercado eventualmente vai punir uma agência de seguros que é incompetente, mas isso pode levar tempo, muitas vezes vai levar tempo, basicamente ocorrer quando tiver um grande desastre que vai haver a traição e é aí nessa hora que eles vão ser punidos e aí eles já fugiram. E às vezes o ciclo até se repete, eles vão em algum outro lugar. Então esse tipo de coisa ocorre muito com o Estado, de modo geral. O Estado, qual é o mecanismo de arrecadação dele? Ele pega o dinheiro da população e ele também faz dívida em nome do país. E o que ele tem que fazer? Ele tem que entregar alguns serviços, mas ele não tem um mesmo estímulo para a população. Ele tem que entregar alguns serviços, sim, mas é ideal para ele entregar o mínimo de serviço possível. Assim ele fica com o máximo de dinheiro possível. E é ideal para ele cobrar o máximo de imposto possível. E a população não tem um controle direto sobre essa situação, então é conveniente para ele manter esse sistema de entregar o mínimo possível e arrecadar o máximo possível. Ao contrário do cara da padaria, que é obrigado a tentar entregar o máximo possível de pãozinho para você por um bom preço. E nisso, o Estado já tem um problema. O Estado já é projetado num estímulo de corrupção. Ele é estimulado, por exemplo, a fazer dívida. Porque se ele fizer uma dívida e te entregar um monte de coisas, isso ajuda talvez um político a ser eleito, mas
bola é passada para frente, ninguém quase vê, o que é um outro dos problemas do Estado. O Estado não precisa te entregar as coisas tanto quanto ele precisa parecer que está te entregando. E são duas coisas muito diferentes. Isso é um pouco assim, uma coisa que liga-se também ao marketing, mas basicamente ele tem que dizer para você que ele construiu a escola. Não adianta ele fazer a escola. Ele tem que pegar a escola, fazer e dizer: fiz escola, olha, cara, legal, eu usei o seu dinheiro bem, fiz uma escola maravilhosa. Olha que super escola. E ficar falando o tempo todo da escola que ele fez. Esse é o incentivo que o administrador desses recursos acaba tendo, de ficar dizendo para você, quando ele quer ser eleito, que ele fez um monte de coisa com o dinheiro público. E, ao mesmo tempo, o interesse dos políticos acaba sendo o de esconder a arrecadação, de ocultar o quanto eles cobram de imposto. Então, por exemplo, o ICMS, eles não gostam que você saiba quanto você está pagando. Você, na verdade, quando compra o arroz, o pão da padaria, você está pagando o Estado, mas eles não gostam que você saiba disso. E alguns não tem muito jeito, como imposto de renda, você vai lá e faz a conta todo ano. Isso você vê. Se você tem que pagar um IPTU, você vê. O IPVA, você vê. Mas o ICMS, que é Imposto sobre a Mercadoria, você não vê. Você não pode ver o tempo todo, então você não tem uma noção precisa do quanto o Estado está te cobrando. E isso é muito, mas muito vantajoso para eles. É uma das razões pelas quais o Brasil é focado nesse imposto, porque gera menos reclamação. Outro dos incentivos do Estado acaba sendo imprimir mais moeda, porque novamente é uma forma de tirar dinheiro da população, diminuir o poder de compra da população e dar mais dinheiro para o próprio Estado. E não parece que é culpa do Estado, parece que os preços estão subindo e você não entende por quê. E aí você fica até bravo com o cara da padaria que está suando ali para tentar entregar um pãozinho de qualidade barato para você, mas isso é um incentivo estatal. Isso é um incentivo, é uma coisa que é vantajoso para os membros do Estado fazerem. Uma outra coisa, agora entrando um pouco mais em setores específicos, é o judiciário, que é um que nós estamos tendo muito problema aqui no Brasil. O judiciário ele tem um incentivo perverso também, e isso sempre teve. O judiciário ele está numa das posições mais acima da, digamos, não exatamente acima da lei, mas acima da vigilância de outras pessoas. Então, um juiz, quando faz algo errado, muitas vezes ele é só aposentado ao invés de ser preso, um desembargador mais ainda, e um juiz do Supremo Tribunal Federal nem mesmo chega a ser impeachmentado. Então, isso dá uma certa posição de ausência de questionamento para tudo que eles fazem, que é uma posição de muito poder e que estimula muito a corrupção, a falta de vigilância, de pesos e contrapesos para evitar a corrupção. Então já é uma posição que estimula muito a corrupção. Não falando muito sobre o fato também de que muitos juízes começaram como advogados e tinham que defender muitos bandidos e pessoas que se envolvem com a justiça e precisam de advogados, tendem muitos deles a serem bandidos. Então é uma profissão que a carreira está vinculada muito à criminalidade, infelizmente. Não estou dizendo que todo advogado, todo juiz é corrupto, nada disso, mas isso é uma coisa assim que você vê vários estímulos para a desonestidade nessa linha. E quando você chega no juiz, o juiz ele recebe um salário que para nós é muito razoável e muito acima da média, mas que para alguns casos que eles poderão julgar, especialmente um juiz do Supremo Tribunal Federal, é o caso assim de julgar coisas de bilhões. Então, se ele ganha uns 30 mil por mês, 30 mil por mês, e o outro falando de bilhões ali, me vê aí uns 10 milhões para você trocado e para mim é muito mais do que eu vou receber durante muito, muito tempo. Então, existe um incentivo enorme à corrupção nesse setor, porque vender um
julgamento é muito vantajoso. E às vezes, assim, pode parecer que mas não é fácil vender um julgamento. E nem sempre é. Quando está muito na cara que um lado está errado e o outro está certo, pode ser mais prejudicial para o juiz isso. Mas quando é um caso suficientemente nebuloso ou desconhecido para a população, que a imprensa não está cobrindo tanto, ou às vezes de uma pessoa que já tem uma certa popularidade muito positiva ou negativa, que as pessoas já estão querendo que entregue um certo resultado, às vezes o juiz pode ter uns certos estímulos para isso. E é claro que se ele já vai vender a alma dele, ele pode fazer muito, mas muito pior do que apenas julgar errado. Ele pode usar o que acontece aqui no Brasil, uma invencionice jurídica. Supostamente ele teria que guardar a Constituição, mas isso na verdade só significa que ele tem que olhar as ordens do Congresso e ver se não estão contradizendo com alguma outra ordem que o Congresso deu antes na Constituição. Então ele basicamente ele fica perguntando pro chefe dele se aqui essas duas ordens estão contraditórias, é para obedecer uma ou outra. É basicamente esse que era para ser o trabalho, mas com essa argumentação ele pode basicamente ignorar qualquer lei e às vezes dizer que sim, não, o que ele quiser. Ele pega um papel que está escrito A e diz Z, e as pessoas dizem, não, mas está escrito A. Ele diz, eu que julgo, é meu trabalho e ninguém pode questionar quando eu já julguei. É a minha função e eu nunca erro. Isso é claro um absurdo, isso não tem lógica nenhuma, isso está errado, isso precisa de reformas, mas é a situação atual. Então, por exemplo, se está um assunto controverso, tem muita gente querendo casamento gay, mas boa parte da população não quer, a turma que vai votar vai perder votos se votar esse assunto. O juiz chega lá e diz: pode, pronto, acabou a discussão. Ah, o aborto aqui, vamos ter que discutir sobre aborto, talvez alguns casos de exceção. O povo não quer, vai perder voto, o juiz chega, vai ter aborto. É um direito e ponto. E toda a discussão que teria sobre os limites do direito de cada um, tal, sobre todos os aspectos morais ou sociológicos que haveriam, são simplesmente ignorados. Isso pode ocorrer em várias coisas, em vários assuntos. O juiz pode simplesmente pegar posições mais controversas que custariam muito ao Congresso votar e aprová-las, se é do interesse das elites. Isso dá a ele um poder de negociação sobre as elites também, um poder de negociação com os políticos. Fora julgar político, que já é outro poder, uma outra vantagem, estimula a corrupção muito grande. E é claro, se um juiz começasse a prender político, ele teria um estímulo contrário, porque os políticos iam tentar ir atrás dele. Mas se ele soltar os políticos o tempo todo, os políticos vão acabar dizendo, ele é bom. E fica uma troca de proteção. São eles contra nós. Esse é um estímulo que acaba tendo mesmo. Porque ele não tem um estímulo de atender tanto a população quanto ele tem um estímulo de atender os políticos que podem prejudicá-lo ou beneficiá-lo. Quando nós chegamos no setor do presidente, isso aí é também um setor administrativo. O setor administrativo, todos eles também têm um incentivo na parte de licitação, que é aquela coisa do, novamente, um cara muito rico comparado ao salário do funcionário público. Ah, o presidente vai ganhar aqui uns 30 mil, mais uns benefícios, não sei o quê. Mas o outro vai fazer um produto ou serviço de milhões ou bilhões. E quem se importa com o seu salário? Ninguém liga. Isso é, assim, uma coisa que as pessoas não entendem sobre a corrupção e sobre os incentivos perversos é que você não pode simplesmente se livrar disso arranjando um monte de pessoas honestas. E é isso que as pessoas estão tentando fazer. Eles estão tentando votar em gente honesta. E, é difícil achar gente honesta, ainda mais que queira se envolver com política. Mas, dois, mesmo que 99%
os políticos fossem honestos, aquele 1% teria do lado dele um empresário superpoderoso, corrupto, que lhe daria milhões e milhões, e eles com seus saláriozinhos de funcionário público, que para nós é uma fortuna, mas que para um grande empresário não é nada. E mesmo que você criasse alguma regra que não pode ajudar, tem muitos jeitos de ajudar. E é o que foi tentado, mas isso não resolveu. O incentivo continua sendo muito grande. E quando você pensa, então o empresário rico, muito rico, bilionário, ele é o culpado, ele é o responsável pela corrupção, que ele que está estragando tudo. Mas, novamente, você tem aqui um incentivo perverso também para o empresário grande, também para o bilionário. Porque mesmo que 99% fosse honesto, aquele 1% que fosse desonesto conseguiria aprovar uma lei, um projeto, uma licitação, alguma coisa que daria uma grande vantagem competitiva para ele com relação aos outros e poderia até criar alguma regulação ou alguma coisa que prejudicasse os outros. Então, não se envolver com política seria muito custoso para ele. Não se corromper seria custoso. O incentivo é se corromper e ser honesto é prejudicial para eles. Isso é extremamente problemático porque você tem tanto o político estimulado a vender algo que ele não deveria vender, quanto o rico estimulado a comprar uma coisa que ele não poderia comprar. E os dois acabam eventualmente cedendo. Mesmo que você tivesse uma população extremamente honesta, mesmo que você tivesse uns empresários muito honestos, mesmo que você tivesse políticos muito honestos, aqueles pouquinhos desonestos seriam aqueles que acabariam tendo vantagem enorme competitiva. Porque você tem que entender que uma máquina de 1 bilhão tem um poder de influenciar eleições muito grande. Que um cara que só ganha o saláriozinho dele como político não tem a mesma vantagem. Então, isto é um incentivo perverso. Isto é uma das razões pelas quais você vota, 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 vota e a coisa continua como está. Um dos outros problemas graves é que, como na política não importa tanto se você fez a escola, mas importa se parece que você fez a escola, às vezes não importa tanto fazer a escola, importa mais pagar a mídia para dizer que você fez. Então, é, na verdade, relativamente pouco relevante a situação real do país e a situação real do seu governo. E muito, muito relevante o que o povo acha que está acontecendo, o que o povo acha que está acontecendo no seu país e na sua administração, que a mídia pode dizer para eles. Então, se você tem um instrumento de comunicação, na verdade, isso pode ser o suficiente para, desde que a diferença não seja muito grande, enganar uma parcela significativa da população e assim fazer com que ganhe a eleição ou pelo menos não seja impeachmentado ou alguma coisa assim e ter um certo controle da situação. E isso é uma das razões pelas quais a mídia acaba sendo altamente emparelhada com o Estado. A mídia também tem um incentivo perverso, porque a mídia, se ela começar a brigar com todos os políticos poderosos, especialmente aqueles que estão no poder, ela vai sofrer perseguição. Então ela acaba tendo um incentivo de se aliar com quem é mais forte, de quem está no poder no momento, e quem vai continuar no poder, quem vai ser eleito na próxima eleição, quem tem maiores chances. Então todos eles acabam tendo uma tendência de aliança. Novamente, não uma tendência de se aliar ao povo. Isso tudo é extremamente problemático, mais um incentivo perverso. E não terminando ainda, nós temos um outro incentivo perverso na parte do legislativo. No caso do presidente da Câmara e do Senado, eles têm o poder de barrar ou pôr para votar algum tema ou uma lei. E isso significa que os deputados e senadores podem criar projetos de lei, mas essas leis
não necessariamente chegam a lugar nenhum, elas viram só projetos, elas são quase que irrelevantes a menos que a elite das elites decida que deve ser votado. E isso é muito importante porque o presidente do Congresso pode não pôr para votar uma lei e assim essa lei não será votada, não importa, mesmo se a maioria fosse a favor, mesmo que todos fossem a favor, se ele não quiser, ele não vota. E aí está mais um incentivo perverso. Mesmo que a lei fosse muito popular, que a população inteira, esquerda e direita, todo mundo amasse a lei, mesmo que o Congresso inteiro amasse a lei, mesmo que o presidente amasse a lei, mesmo que os juízes amassem a lei, mesmo que as pessoas dos outros países dissessem que deveria aprovar aquela lei, mesmo que o próprio presidente do Congresso dissesse que maravilha de lei, eu gosto dessa lei, ainda assim esse cara teria um incentivo para não pôr a lei para votar. Parece um absurdo, e é, mas é um incentivo, porque se ele não põe para votar, quando ele quiser ele põe, ele vai conseguir isso, ele não tem mais esse obstáculo. Mas se ele não põe para votar, o que acontece? Todo mundo tem que negociar com ele, porque todo mundo quer. Então isso é um incentivo perverso para esse cara que acaba tendo o poder de decidir o que vai ser votado ou não e acaba barrando tudo o que todo mundo quer. São das razões pelas quais essa função geralmente o político acaba não ficando tão popular, raras exceções. Esse político recebe um holofote, mas as pessoas detestam ele porque o trabalho dele é não pôr para votar o que as pessoas querem e assim ganhar o poder político, incentivos financeiros e uma porção de coisas assim. Essa também é uma das razões pelas quais o presidente eleito geralmente acaba comprando a eleição desses, tanto da Câmara quanto do Senado, e acaba comprando esses, porque esses valem muito mais do que votos individuais. Porque se você tem um desses, mesmo que você esteja muito impopular, ele não vai pôr para votar algo que você não queira. E existe uma relação matemática ali que nem mesmo todo o Congresso votando eles conseguem pôr algo, a menos que eles consigam fazer uma pressão muito específica para colocar uma lei. E ele tem esse poder. Então, essa é uma posição de poder e é por isso que os presidentes acabam também querendo agradar estes e não agradar o resto das pessoas que votam. Outro incentivo perverso é o ligado à dependência dos partidos. As pessoas que são eleitas, elas acabam precisando votar o que não interessa a elas, porque se elas votassem o que elas queriam, às vezes não é o que o chefe do partido quer. E o chefe do partido é aquele que negocia com o presidente o que vai ser votado ou não e quais leis vão passar ou não vão passar. Então, quando vai ter uma lei votando, eles já sabem o resultado, eles já sabem porque eles já decidiram, eles já negociaram, já sabem quem vai votar a favor, quem vai votar contra, com uma margem razoável de erro, e já negociaram com quem precisava alguns votos indecisos. Um outro problema: ideologia não dá poder. Se você é de extrema direita ou extrema esquerda e você sempre vota de acordo com os seus ideais e valores, isso pode ser bom para você conseguir alguns eleitores, mas não para conseguir apoio do Congresso. Um voto que não precisa ser decidido, um voto que não vai mudar, um voto que não é negociável, é um voto que não vale.
Um voto de alguém que fica mudando de casaca, que fica, veja bem, eu negocio, veja bem, eu não sei, eu não decidi, e fica pedindo benefícios, essa pessoa é aquela que tende a receber a negociação de todos e que todo mundo acaba oferecendo para ela uma porção de coisas para que ela entre no jogo do time certo. E com isso, esse tipo de pessoa tem uma grande vantagem. Um dos outros incentivos perversos é o do voto popular. O que pode parecer assim um tanto contraditório, e mas nós temos algumas figuras que essas sim representam o povo, para bem ou para mal, como o Tiririca, e a verdade é que o que é bastante votado é o Tiririca. São figuras específicas da política que têm altíssimo nível de popularidade, muito, mas muito mais do que os outros, representam um segmento da população. De fato, claramente, são populares, pessoas extremamente populares. E elas conseguem muitos votos para os partidos. Mas aí é que está, aqueles partidos acabam tendo mais votos e o partido com uma porção de políticos ruins acaba ganhando votos. Não há grande benefício em ser extremamente popular, não te dá um grande poder na Câmara ser extremamente popular. Te dá poder na hora da eleição, você praticamente tem garantido que na outra eleição você vai estar sentado na cadeira novamente, a menos que você faça uma besteira muito grande aos olhos da população, mas fora isso você não vira necessariamente um presidente da Câmara ou algo assim. Então você tem algumas não tão vantagens numa situação dessa. E com isso tudo nós temos vários incentivos perversos. Nós temos também no setor empresarial alguns incentivos perversos, fora aqueles que se aliam ao governo para criar barreiras para os seus competidores e para criar benefícios para eles ou se envolverem em alguma licitação. Mas nós temos também muitos empresários com estímulo de sonegação. Isso é um estímulo perverso, discutivelmente. Óbvio que, já que o Estado cobra impostos injustos, arbitrários e altíssimos, então existe um incentivo à sonegação, desvio, corrupção, subornar o fiscal. E o fiscal também tem um incentivo de, ao invés de cobrar apenas o valor, ele negociar debaixo do pano, receber um dinheiro a mais do que o próprio salário, especialmente para empresas grandes e coisas do tipo. Então nós temos uma série de incentivos perversos. E o problema que eu espero ter deixado claro é que o incentivo perverso, ele é a raiz do problema da corrupção. Não a desonestidade, simplesmente. A desonestidade, ela é estimulada e às vezes quase que forçada por causa do incentivo perverso. Porque quem não entra no jogo tem uma grande desvantagem competitiva. E isso é extremamente problemático. Então nós estamos aí com vários problemas que são fundamentais do sistema estatal, do sistema político. E esses incentivos todos, eles contribuem para uma cultura de corrupção nesse setor da política, que acaba, como mostrado na mídia, estimulando a corrupção, desonestidade e criminalidade geral, criando um tema de corrupção em todo o país. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos consertar os estímulos perversos, criando leis, sistemas, instituições que combatam esses estímulos perversos, ideias que mudem o estímulo para fazer o político ter o estímulo que é o mesmo
do homem da padaria, o estímulo que o político tem na véspera da eleição. Na véspera da eleição, o estímulo do político é prometer, é entregar, é mostrar que está fazendo, é fazer mais. Na véspera da eleição é a hora que o político tem que agradar a população, e logo depois da eleição é a hora que ele não está nem aí se ele é popular ou não, porque é a hora em que ele não precisa ser para se manter no poder. Ele tem uma legitimidade altíssima. Então, uma das coisas que poderia ser feita é turnos menores. Se ele tem que dar contas para a população em períodos menores, ele tem que agradar a população com mais frequência. Isso é uma possível vantagem. Outra possível vantagem é que as pessoas geralmente são contra isso, mas inclusive é um crime ainda, mas que não deveria ser, é eles fazerem benefícios para a população diretamente com o dinheiro que eles têm na sua administração, porque eles podem fazer benefícios para elites, em algumas maneiras secretas e algumas não. Eles podem fazer benefícios para a mídia, eles podem fazer benefícios para certas empresas, eles podem fazer benefícios para os seus amigos, para os seus parentes. Mas quando eles vão fazer benefício diretamente para a população, a situação começa a ser um tanto mais complicada. E na verdade é exatamente isso que o político deveria fazer. O político deveria estar comprando o nosso voto, ele deveria estar oferecendo algo pelo nosso voto. O problema, é claro, é que ele oferece pouco, ele deveria oferecer muito, mas esse é o trabalho do político. Ele oferece para a população uma margem significativa da população, alguma coisa. Um outro problema que também há é que, basicamente, na política, o incentivo é de pegar uma maioria da população e prometer a eles que vai agradar eles e desagradar o outro pedaço. Então, mais ou menos, se você faz parte de 60% da população, os outros 40% serão prejudicados para agradar você, ou pelo menos é isso que ele vai prometer. Isso, é claro, gera rivalidades, isso gera problemas, que idealmente nós deveríamos fazer o que é bom para todos. E é claro, nós deveríamos ter um sistema onde toda vez que alguém faz uma lei, a lei seja analisada se é boa ou ruim, ou reprovada ou aprovada. Mas nós não temos isso ainda. Então, são algumas coisas que nós temos que mudar. Agradeço a atenção.